se alguém pegasse um dos predadores mais temidos da Terra e o arrancasse do seu reino de poeira quente, grama alta e sol inclemente, para lançá-lo em um mundo que parece pertencer a outro planeta. Sem sombras confortáveis, sem grandes herbívoros, sem facilidades, só branco, vento, gelo, silêncio e frio. O leão, símbolo de domínio, poder e confiança absoluta, seria apenas mais um corpo perdido num deserto de neve. Durante milhões de anos, a natureza esculpiu o leão para um cenário muito específico: a savana africana. Cada músculo, cada fio de pelo, cada hábito de caça existe porque funcionou em um lugar de calor intenso, estações secas prolongadas e grandes manadas de presas. Ele é o monarca perfeito de um reino de calor. Mas, na tundra ártica, o calor é artigo de luxo, e a luxúria mais perigosa é desperdiçar energia ou conseguir fontes substanciais de gordura. Na savana, um leão adulto vive em um mundo onde a temperatura costuma dançar entre 25 e 40 graus Celsius. O corpo desse animal é uma máquina projetada para lidar com o excesso de calor, não com a falta dele. A musculatura é pesada, poderosa, ideal para explosões curtas de velocidade. O peito é largo, o pescoço é forte, a mandíbula é uma prensa capaz de derrubar búfalos, zebras e gnus. A juba de um macho dominante, tão admirada nas fotografias e documentários, não é um casaco de inverno. É um estandarte de status. É uma bandeira viva que anuncia força, que anuncia maturidade e também é uma proteção contra rivais em batalhas vigorosas. O pelo do leão é curto em comparação com animais de clima frio. Ele protege contra o sol direto. Ajuda a evitar queimaduras, mas não guarda calor como o manto espesso de um lobo ou de um urso, por exemplo. E mesmo assim, em manhãs frias na África, muitos leões são vistos tremendo, buscando pequenas manchas de sol nascente para aquecer o corpo antes de pensar em caçar. A camada de gordura que leões levam embaixo da pele é fina. Seus músculos são evidentes, comprovando isso. E sem uma camada de gordura generosa, reter o calor é praticamente impossível, principalmente se você estiver à mercê de 40 graus negativos. Mas será que o rei dos felinos não terá ao menos uma chance? Vejamos. O comportamento de um leão também revela o tipo de ambiente para o qual ele foi moldado. Leões são em grande parte caçadores de emboscada de curta distância. Eles se aproximam aproveitando a grama alta, a escuridão da noite ou pequenos relevos de terreno. Um grupo coordenado de fêmeas se espalha, abre um leque silencioso, cerca o alvo. E quando chegam a poucos metros, tudo se resolve em segundos. Um disparo furioso, um salto preciso, garras cravadas, garganta esmagada. Se a caçada dura demais, se a perseguição se estende por centenas de metros, o leão perde. Ele é poderoso, mas não é um corredor de maratona, é um velocista pesado que paga caro por cada segundo extra de esforço. Agora vamos aliviar um pouco para ele. Em vez de colocado sobre o gelo, pense na tundra ártica. Durante boa parte do ano, o sol mal toca o horizonte ou desaparece completamente. O vento sopra sem obstáculos, carregando cristais de gelo que queimam a pele como lâminas microscópicas. A temperatura pode cair a níveis em que o ar parece morder os pulmões. Em vastas extensões não há árvores, não há pedras altas, não há gramíneas densas, só um tapete de neve, gelo e pouca vegetação, somado a lagoas congeladas. Aqui já seria muito difícil para prosperar. Agora vamos ao gelo. Quilômetros e quilômetros dele. É nesse mundo que vivem os predadores que realmente pertencem ao Ártico. Ursos polares com uma camada grossa de gordura e um pelo denso, oco, que aprisiona o ar quente e impede que o frio entre. Raposas árticas, tão compactas e peludas que parecem pequenas bolas de neve com olhos.
Lobos adaptados ao frio extremo da tundra e do gelo, com patas amplas e acolchoadas, para caminhar sobre um terreno traiçoeiro e escorregadio. Bois almiscarados, poderosos, que estão cada vez mais raros de se ver em vida livre. Eles não são predadores, é verdade, porém seus 400 quilos podem abater a maioria dos animais em um confronto direto. Todos eles obedecem à mesma regra: conservar energia a qualquer custo. Cada passo precisa valer a pena. Cada erro em uma caçada custa calor, gordura e talvez a própria vida. Coloque um leão solitário nesse cenário, sem aviso, sem preparo, sem um grupo para trocar calor e sem nenhum tipo de ajuda. Ele acorda sobre uma superfície branca e fria, onde o cheiro da savana desapareceu completamente. A primeira luta não será contra outro animal, é contra o próprio clima. O leão sente o vento atravessar seu pelo curto, a pele exposta em áreas mais delicadas como orelhas, ponta da cauda, focinho. Esses locais começam a perder sensibilidade. Em 1 ou 2 dias no máximo, as pontas das orelhas irão necrosar e cair. O frio faz isso. Na savana, ele escolhe a sombra para fugir do sol. Ali ele teria que cavar neve ou buscar cavernas para não perder calor. Só que ele não aprendeu a fazer isso. Ninguém na sua linhagem precisou escavar neve para sobreviver. Então é melhor caminhar para se aquecer um pouco. Ou, ao menos, tentar. Enquanto o frio rouba energia, surge o segundo inimigo, a fome. Um leão adulto precisa de muitos quilos de carne por semana para manter músculo, circulação e calor interno. Na savana, essa necessidade é compensada pela abundância relativa de presas. Zebras, gnus, antílopes, búfalos e até girafas entram na equação. Mesmo que haja períodos de escassez, o leão vive em um ecossistema onde grandes herbívoros se movimentam em grupos densos. A questão é alcançá-los. Já no Ártico, tudo é diferente, pois alcançar uma presa nesse terreno é extremamente difícil. A neve afunda as patas, o gelo escorrega e tira o equilíbrio. É preciso um esforço muito maior para correr aqui. Ele precisaria de tempo para conseguir desenvolver essa habilidade. Mas tempo sem alimento é igual à morte. Ali, as presas principais são focas, lebres árticas, bois almiscarados se você tiver sorte, às vezes aves marinhas e peixes. Lobos poderiam se tornar presas se eles não vivessem em alcateias habilidosas que em número superariam um leão solitário. Um leão é um mestre da emboscada em terrenos com cobertura. No Ártico, não há grama alta para ocultá-lo. O corpo dourado contrasta com o pano de fundo branco. Antes mesmo de ele decidir correr, as presas já o teriam visto a centenas de metros. O instinto do leão diria para se abaixar, se arrastar, usar o relevo. Mas o relevo ali não oferece o tipo de camuflagem que ele conhece. Qualquer tentativa de aproximação silenciosa seria sabotada pelo próprio terreno. Pense numa caçada hipotética. À frente, um pequeno grupo de renas. Os animais pastam musgo e líquen sob a neve. O leão os avista. O estômago dói, a boca se enche de saliva. Ele tenta repetir a estratégia de sempre: contornar o grupo, aproximar-se contra o vento e ocultar a silhueta. Mas à medida que ele tenta se mover rápido, o peito ofega, o ar gelado queima. Os músculos começam a perder força mais rápido do que na savana, porque o corpo gasta energia extra apenas para não congelar. Os cascos das renas, largos e adaptados, dão tração na neve. Eles começam a correr antes que o leão esteja a uma distância segura para atacar. E em poucos minutos o predador fica para trás, cansado, com os pulmões ardendo e o corpo mais frio do que antes da perseguição. Uma segunda tentativa. Uma foca sobre o gelo, próxima a um buraco de respiração. Na teoria, um alvo fácil. No Ártico real, é um jogo de paciência brutal. Ursos polares podem ficar imóveis por horas, quase congelados por fora, à espera de uma cabeça de foca surgir por um buraco. A diferença é que se o urso polar se molhar,
isso não o afeta em absolutamente nada. Ursos polares nadam por quilômetros em águas congelantes, mas se um leão se molha, ele perderá mais calor e poderá sucumbir por hipotermia. Não vale a pena tentar, melhor esperar que a foca esteja completamente fora da água. Terceira tentativa: sair do gelo e voltar para uma tundra ártica, pouco menos fria, espreitar um rebanho de renas novamente e mirar nos mais jovens. Dessa vez ele conseguiu, mas essa carne é magra. Não oferece a gordura que ele precisa, mas é suficiente para ele manter sua vida pelas próximas horas. E no meio disso tudo está outro fator: a solidão. Na savana, o leão conta com um grupo. As leoas caçam em equipe, coordenam ataques, cercam presas grandes. Machos podem não ser os caçadores mais eficientes, mas seu tamanho ajuda em confrontos diretos com búfalos ou rivais. Já na tundra hipotética, o nosso leão foi arrancado do bando, sem irmã, sem mãe, sem filhotes, sem aliados. Cada erro dele é sozinho, cada falha um débito de energia que ninguém vai compensar. Uma luta direta contra um predador nativo seria ainda mais desequilibrada. Um macho de urso polar adulto é maior, mais pesado e muito melhor isolado contra o frio. Teria muito mais energia e habilidade no terreno. O leão, por mais poderoso que seja, não teria a mínima chance, afinal ele estaria faminto, com frio e em um terreno que só o desfavoreceria. Então surge a pergunta: um leão no Ártico está fadado a morrer em pouco tempo ou existe alguma chance de adaptação real? Não em dias, não em semanas, mas em escalas de tempo que a natureza compreende, gerações. E por isso um leão solitário no Ártico não sobreviveria mais do que poucos dias, sendo muito otimista. Veja, vamos imaginar um hipotético colapso climático global em que a Terra sofresse um resfriamento e a era do gelo retornasse. Isso não seria do dia para a noite, demoraria anos e anos. No caso, gerações e gerações. Caso a savana se resfriasse, se transformasse em neve e em gelo ao longo dos séculos, felinos como leões teriam grandes chances de se adaptarem. Prova disso são os extintos leões americanos ou os leões das cavernas, que viviam em ambientes assim. Mas retirar um leão, ou até um grupo deles, e desembocá-los no Ártico em 1 ou 2 dias seria como assinar o decreto de fatalidade para esses animais. Então, é certo afirmar que o leão não suporta a neve? Na verdade, suporta. Em zoológicos ao redor do mundo, onde o clima tem uma variação grande durante o inverno, leões se adaptam muito bem. Porém, eles têm locais onde se esconder do frio, vivem em grupos onde trocam calores, são alimentados com regularidade. Nada disso seria realidade em vida livre, em algum local do Ártico ou em uma isolada tundra coberta de neve. Lembrando que a adaptação de uma espécie não acontece com decisões conscientes. Não é um leão que resolve deixar a juba crescer mais ou mudar de cor para mostrar possuir mais testosterona. É a seleção natural, lenta e impiedosa, atuando sobre pequenas variações que já existem dentro da população que decide as mudanças físicas e, com elas, sua adaptabilidade. Talvez, se colocássemos um grupo de leões em terras geladas e interferíssemos ao longo das décadas, perceberíamos as mudanças e poderíamos deixar de interferir pouco a pouco, conforme a genética respondesse com a adaptação. Geração após geração, o leão original da savana começaria a se transformar em algo diferente. A juba exuberante agora se mesclaria com uma pelagem espessa. As patas seriam ainda mais robustas e a camada de gordura se multiplicaria, mas isso é apenas uma especulação. No fim, o que essa experiência mental revela não é a fraqueza do leão, pelo contrário, ele mostra o quão especializado é a vida na Terra. Não existe o predador perfeito para qualquer lugar, existe o predador perfeito para um contexto muito específico. Agora me conta o que você pensa sobre tudo isso. Registre nos comentários e muito obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva. Fui!